se inscreve, ativa o sininho, curte e compartilha. Ajuda muito o canal. Muito obrigado. Querida Wandinha, conte-nos a sua história. Como que a espiritualidade surgiu na sua vida? Foi algo simples? Você demorou para se adaptar? Vamos começar do início total. Não foi nada simples não, né? Foi assim muito, eu falo assim que foi muito assustador, muito sofredor, tive muito sofrimento na verdade, né? Porque começou aos 5 anos de idade, né? Eu ter as visões mesmo começaram literalmente aos 5 anos de idade. Aí depois a audição mesmo, o ouvir, né, a audição, tudo, começou aos 7 anos de idade, começou a audição a florar mesmo. Porque até então veio a vidência primeiro e depois a audição. A audição, eu tinha muita dor nesse ouvido direito, então era muita dor, muita agulhada e muitos zumbidos, né? Levava no médico, não era nada, voltava, não era nada. Várias benzedeiras, né, rezadeiras, minha mãe levava eu muito para benzer, pingava azeite de oliva, pingava tanta coisa nesse ouvido, né, para ver se saía esse zumbido. Aí, o último médico que a minha mãe me levou, ele também era espírita. Ele falou, olha minha senhora, não tem nada na audição da tua filha, tá perfeito, né, mas procure um centro espírita, porque ela tá passando por um processo de uma abertura de uma audição. E aí, realmente, né, minha mãe não me levou, né, desculpa, a minha mãe em si não me levou, minha mãe era católica, né, até hoje muito católica. Mas aí outras pessoas me levaram, naquela época foi a minha tia Ginica, que ela que me levou, né, para uma benzedeira, para uma rezadeira, e ela começou a cuidar dessa audição minha. E aí de lá para cá foi clareando mais, foi ficando mais lúcido, né, a audição. Então, a mediunidade, numa idade de 5 anos, conviver também com pessoas que não podiam muito te ajudar, não podiam muito encaminhar você para um lugar para saber o que realmente é, se é obsessor, se é o demônio, né, o que é. Então foi muito difícil. Né? E para uma criança de 5 anos, falar para uma mãe, ou para um pai, ou para um primo que está vendo coisas, ou que está ouvindo coisas, isso acabou se tornando muito assim, desgastante, e muito isolamento. Eu passei por muito isolamento, porque as minhas primas, só uma, né, a Simone, única que ficou comigo durante a infância, adolescência, depois no lado adulto, aos 28 anos, a gente se afastou, mas ela foi a única que me aceitava do jeito que eu era, né? Ela respeitava muito esse meu jeito, porém, os outros amigos, não. Os outros amigos, olha, não brinca com ela porque ela vê demônios. Ó, você viu a mãe dela? A mãe dela disse que ela está possuída pelo demônio. Ó, não brinca com ela que você vai estar perseguida também. Então eu fui crescendo com essa rejeição entre os amigos e o pior de tudo, entre os pais dos amigos, né? Porque naquela época, você até hoje também tem essa dificuldade, né? Do espiritismo, né? De alguém aceitar o espiritismo. Por mais que falam que não, mas ainda tem o preconceito e ele está muito ativo ainda. Mas naquela época era pior ainda, porque você era literalmente afastada da sociedade, né? Então, festinha de criança, olha, brinca com você na rua, brinca, mas não convida pro teu aniversário que ela é bruxa. Aquela menina pode te trazer azar pro seu aniversário. Então, isso eu fui me questionando muito. Aí, quando eu cheguei aos 12 anos de idade, eu peguei e me afastei de vez. Então, por mais que eu recebesse convites de amigos para brincadeiras de aniversário, ou um evento, a festinha do hot dog, ou a festa do pijama, eu não ia. E isso foi se trancando dentro de mim. Hoje, né, eu completei esse ano 50 anos e eu cheguei numa conclusão assim, puxa, eu vou fazer a festa de 50 anos, mas eu não tenho tanta gente para chamar, né? Acabei não fazendo, fiz um almoço, saí com os meus filhos, foi muito bom, foi maravilhoso, mas uma festa de 50 anos era para ter uma jornada de pessoas, né? E acabou eu não tendo esses amigos para comemorar os meus 50 anos e assim como também outros aniversários meus, né? Então foi tudo isso. O lado assim que penalizou um pouco, na minha opinião, foi conviver com essa rejeição o tempo inteiro. E até hoje, né, o fato de ser uma adulta hoje isso já não me afeta nem um pouco, mas infelizmente tem ainda esse preconceito muito grande. Então no mundo da espiritualidade, o que mais me deixou chateada nesse percorrer de espiritualidade foi assim a ogridade, ou a crueldade, ou muitas vezes a ruindade de determinadas pessoas, de julgar uma criança pelo que ela é ali, de repente julgar adolescente, depois eu me formei uma adolescente, e mesmo assim sendo julgada o tempo inteiro. Então, ninguém nunca parou, e poucos pararam, para saber quem é a Wandinha.
Como que ela é? Comportar, conviver com ela. Como que ela é? Muitos que não conhecem julgam, né? Ah, ela é macumbeira. Ela faz feitiço. Não sou macumbeira, não faço feitiço. Eu prego muita bondade o tempo inteiro. Porque quando meu pai Benedito disse pra mim, aos 27 anos de idade, eu sempre fui comerciante, né? Então, por mais que a minha mãe tenha dado eu para trabalhar de doméstica numa casa, eu tinha essa ligação com o público, sabe? Então, eu fazia quadros, eu fazia artesanato, saía vendendo, eu vendia ovos na rua, eu vendia salgados na rua. Eu adorava esse lado do comércio, né? Hoje me tornei, né, uma comerciante, hoje eu sou uma empresária também fora o lado espiritual, porque eu gosto desse lado do comércio, de estar com as pessoas, de divulgar o que eu tenho para vender, assim, amor. E isso tudo criou e gerou muita confusão o tempo inteiro. Porque as pessoas, não compram dela, que nem quando eu fazia nhoque ou salgado. Muitos compravam, outros, quando descobriam a minha religião, não compra. Não compra porque ela é um bandista. Não compra não porque pode fazer mal, vai bem rezado, vem benzido. Então eu tinha muitos públicos, mas também depois que muitos sabiam, né, da minha religião, muitos aqueles não compravam mais. Então tudo isso eu fui convivendo. Depois veio os relacionamentos, né? Você começa a crescer, vai se relacionando com as pessoas. Então, de todos os relacionamentos que eu tive, os conflitos não era eu e o parceiro, e sim eu e a família do parceiro, né? Porque a família, olha, você tá namorando com a macumbeira? Cuidado, ela vai fazer amarração pra você. Olha, cuidado, acho que você tá apaixonado por ela por causa da macumba. Então, era o tempo inteiro tudo isso. Aí, com uma certa idade, né, com uns 27 anos, eu me desliguei. Me desliguei e meu pai Benedito disse, filha, você agora não vai trabalhar na área externa. Você vai trabalhar com a terapia. Você vai trabalhar cuidando de pessoas. Eu cheguei em casa e falei, imagina que eu vou trabalhar com isso. Eu não vou ganhar dinheiro com isso, não. Eu vou continuar trabalhando. Então, eu tinha uma pizzaria, eu tinha uma empresa de nhoques salgados, eu vendia roupas, eu vendia de tudo, né? Fazia de tudo um pouco. E quando ele me deu um chamado aos 27 anos de idade, que eu tinha que parar tudo e literalmente viver o mundo da espiritualidade, eu disse, meu Deus, eu tenho um filho. Como que eu vou criar esse filho? Como que eu vou me manter? Eu não tenho mãe, não tenho pai, não tenho família. E desde os 7 anos, eu me sustento. Meu primeiro sapato, eu que comprei. A roupa, aos 7 anos de idade, eu comprava minha própria roupa. Ao contrário, eu ganhava de outras pessoas, mas com 7 anos de idade, eu já tinha o dinheiro para comprar minhas próprias roupas. Então, tudo isso para mim foi muito difícil. E eu retruquei. Eu disse para ele, não, eu não vou trabalhar com terapias, eu não vou atender e nem vou ter terreiros. Eu não quero nada disso para minha vida. E montei uma pizzaria. Nesse mesmo ano que ele disse que era para eu sair e me tornar uma terapeuta, trabalhar mais no lado espiritual, orientar as pessoas, eu recusei. Já era a segunda recusa, né? Uma recusa, todos já sabem essa recusa, que foi do casamento, né? Que eu conto essa história do casamento. E a segunda foi sair do meu mundo físico e entrar no mundo espiritual de corpo e alma. Eu recusei. Imagina, tô comprando uma pizzaria, é a pizzaria restaurante, um espaço maravilhoso, música ao vivo, e vou trabalhar com refeição, música suave, né, que eu não gosto muito de barulho, enfim. Montei aquela pizzaria, coisa mais linda, aos 27 anos de idade. Nos 6 primeiros meses, aquilo ali aflorou. Até o prefeito, né, de Mogi falou, nossa, quem que tá tomando conta agora aqui? Aí ele falou, a Wanda, tal, nossa, que movimento, né? Eu parava, a calçada ali, a praça ali, lotava, porque era um lugar muito chamativo e um lugar família, onde era um ambiente só pra família, né? Porém, depois de 6 meses, foi num domingo, eu servi uma feijoada. Geralmente as feijoadas é quartas e sábado. Essa eu servi ao domingo. Eu falei assim, nossa, a Maria trabalhava comigo como cozinheira. Eu falei, Maria, eu não vou fazer o evento de feijoada nem na quarta e nem no sábado. Eu vou fazer num domingo. Eu acho que vai encher de gente. Vai ser muito próspero. Meu príncipe, quando eu cheguei nessa pizzaria, tinha gente que não tinha nem lugar para sentar. De tanta gente que tinha. E 2 ônibus parados na praça. Eu falei, nossa, será que vieram passear aqui em Itaiaçupeba? Né, vai ver que vieram passear, né? Porque é um ponto turístico, né? Em Mogi das Cruzes tem Itaiaçupeba, o interior de Mogi das Cruzes. É uma cidade turística. Eu falei, vai ver que vieram no Parque da Neblina, alguma coisa. Essas pessoas estavam todas na pizzaria, né? O que acontece? A maioria dessas pessoas, elas estavam todas sentadas, se alimentando, mas a maioria dessas pessoas,
eram pessoas desabrigadas na época e que não tinham as condições de se alimentar. Então esse ônibus, ele estava ali, né, já ia levar essas pessoas para o abrigo, mas essas pessoas pararam e ali o que aconteceu? Elas foram tomar água ou no banheiro ali dentro e nisso sentaram. A Maria, que trabalhava comigo na época, até hoje ela é minha amiga, ela conta. Eu falei, Maria, mas não tô entendendo, essas pessoas não... Aí começou os acertos, né, para pagar o que comeram, né, automático, você vai fechar a conta, né? Na hora de fechar a conta, não, a gente combinou, a gente falou pra sua funcionária que a gente não tinha dinheiro. E ela falou que você disse que podia. Eu falei, minha nossa senhora, são 80 pessoas? Peraí, ela falou, a minha funcionária falou isso? Falou. Ela disse que eu podia trazer, a gente não tem condições, a gente tá desabrigado. Aí eu fui até a cozinha, falei, Maria, você disse isso pra todo mundo? Vai, Wanda, foi você que veio aqui e falou. Você veio aqui e falou que podia dar o alimento, o almoço totalmente gratuito. Falei, Maria, eu não falei isso pra ninguém. A Maria falou assim, você falou, Wanda. Aí ela já começou, ela arrepiava, ela tinha pelos no braço, assim, que ela arrepiava. Ela falou assim, não acredito, não foi... Ai, meu Deus, e agora? Você vai me mandar embora? Falei, Maria, não é nem mandar embora. A mironga é outra. A mironga é outra, Maria. Olha, só falta eu não poder mais continuar com esse restaurante. Eu já sei quem é o autor de tudo isso. Aí, tá, ela ficou desesperada, pensando que eu ia mandar embora. Falei que não. Quando eu peguei e pedi licença no caixa, falei, Maria, eu só não tenho cabeça. Fica aqui, explica para as pessoas que tá ok, eles podem ir e não tem problema nenhum, de coração, e de coração mesmo. Eu não estava preocupada com aquelas 80 pessoas comendo gratuitamente ali. A minha preocupação é, pela segunda vez, eu desautorizando um pedido espiritual, e pela segunda vez, eu recebendo uma lição tremenda, mostrando que tá bem além do que eu quero. Que ali a minha vida não era para que eu escolhesse ela. Eu já vim com um caminho traçado e que eu não ia... Ali eu cheguei numa conclusão que eu não tenho mais jeito. Eu falei, Maroca, eu já cheguei a uma conclusão. Eu vou ter que ser mãe de santo, eu vou ter que trabalhar no lado espiritual. E eu não sei o que eu vou fazer da minha vida, porque eu tenho um filho. Eu sou mãe solteira, né? Meu casamento durou só 3 meses, bem dizer, um namoro de 8 anos para um casamento de 3 meses. E eu não sei o que eu vou fazer, Maroca, mas espera. Eu vou lá no fundo, eu vou meditar, eu quero ver o motivo de tudo isso. De novo aparece o meu preto velho. Ele sentou numa cadeira e disse, filha, eu não disse para você que não era para você montar isso aqui? Até quando você vai teimar comigo? Eu respondi para ele, pai, meu agô, já é a segunda vez que eu estou teimando com o senhor. Eu prometo para o senhor que eu não vou teimar a terceira vez. E também não estou questionando as 80 pessoas que estão aqui. Aquele dia, para aquelas pessoas, eu ralei muito porque assim, é difícil ter um comércio sem ter o dinheiro. Se você tem um comércio com o dinheiro, é fácil, né? Mas não, ali eu fiz faxina, eu fiz muita faxina naquele mês para poder fazer esse evento. E esse evento, eu falei, vai dar tudo certo, tudo. E, de repente, não foi como eu queria. Foi tudo gratuito. Em nenhum momento eu questionei ser gratuito. Mas, assim, a espiritualidade que me acompanha, o vigente, é bem maior do que eu posso imaginar. Falei, Maroca, eu não sei o que eu vou fazer, porque eu tô sem um controle. E aí, depois daquele dia, todo mundo foi embora, a gente limpou a pizzaria. A Maroca pegou e falou assim, Wanda, não fez nada no caixa hoje. Eu falei, Maroca, não tem problema. O importante é que também a gente não tá devendo ninguém, foi tudo à vista, compramos tudo, não estamos devendo fornecedor. E vamos ver o que faz. Aí no dia seguinte eu abaixei as portas. Eu vendi essa pizzaria acabei quem comprou ela foi o meu funcionário, o meu pizzaiolo, que ele que comprou tá com ela até hoje. Até hoje ele toca ela. Ali eu cheguei a uma conclusão, não, eu vou começar a atender como ele pediu. Aí o atender precisava, eu entrei como taróloga, né? Eu comecei a ser terapeuta holística como taróloga. Aí era o tarô, R$15. Eu não tinha dinheiro mais nem para comprar um tarô. Eu falei, gente, o Pai Benedito quer que eu me torne uma taróloga e comece a atender e faça os benzimentos gratuitos e cuida das crianças gratuitas e dos idosos. Foi a missão que ele me deu. Faço isso até hoje. Tem um guardanapo aí só para... me borrei inteira. Eu contando essa cena foi assim, como se eu estivesse hoje vivendo essa cena hoje. Só para recapitular assim, o que aconteceu então, você considera que foi
Um aviso. Mas foi um aviso em forma de castigo? Castigo. O primeiro castigo eu desobedeci. O primeiro castigo, só para quem não conhece o primeiro castigo, né? O primeiro castigo, eu saí desse casarão onde eu morava. Com 15 anos, minha mãe fez eu ir embora de casa de novo, né? Pra casa dela, porque ela achou que eu tava muito glamurosa, né? Estudando, fazendo inglês, estudando datilografia na época. E ela não queria nada disso, e ela achou que eu tava me exibindo demais com os estudos. Então, minha mãe, aos 15 anos de idade, ela me tirou desse casarão e me levou pra casa dela. Uhum. E aí eu conheci o meu primeiro marido, eu tinha 15 anos, casei com 19. Aí eu queria casar para mim ter a minha casa. Naquela época, se você morasse sozinha, você era uma menina deserdada, né, da família. Uhum. Ou você saía casada ou não saía. Ninguém podia morar sozinha naquela época, que era totalmente perdida, né? Era menina sem família, né? Então, principalmente para minha família. Então, eu recebi a orientação de não casar, filha, meu pai Benedito de novo, filha, você não vai casar, porque esse homem não é quem você tá pensando. Uhum. Você quer sair de uma situação para entrar numa pior. Obrigada. Você quer casar para entrar numa situação, você vai entrar numa situação pior. Uhum. Porque esse homem que você tá querendo casar não é o homem que você tá imaginando. Ele vai virar um lobo na pele de cordeiro. E depois não vai ter como você voltar para trás. E nessa época, eu retruquei. E realmente, né, quem já me conhece a história, eu comi o pão que o diabo amassou. Eu fui morar numa periferia, foi onde eu fui vender salgado na rua. Depois esse salgado se tornou uma empresa de salgado. Mas se eu tivesse escutado o conselho e a orientação, eu não teria passado 7 anos de sofrimento. Isso, né, com essa idade, né. Depois, aos 27 anos, o segundo recado, que foi, não monte esse comércio. O seu mundo é o espiritual. E eu retruquei. Então, vamos dizer que foi 2 penitências aí pesadas. E essa segunda, aonde eu tive uma conclusão. Meu príncipe, é uma agulha no palheiro. Você imagina 2 ônibus, 80 pessoas, cada ônibus 40 pessoas, e essas pessoas virem, justamente com tanto comércio que tinha ali, outros restaurantes virem justo no seu. Ali, e uma pessoa que se aparece por mim, vai na cozinha, autoriza a minha cozinheira a dar a comida toda. E sendo que eu cheguei bem depois, no restaurante, a Maria ela contava, ela chorava, ela arrepiava todo o cabelo. Mas enfim, ali eu falei, chega. Foi aonde eu comecei a ficar firme mesmo na terapia holística. E então, basicamente você perdeu tudo. Eu perdi tudo, literalmente tudo. Olha, imagina uma pessoa que começa... Mas é curioso, assim, porque é meio... Eu fui no poço. Mas o que eu acho interessante dessa história, a história é curiosa, porque é meio que você fez uma caridade ali, né? Você fez uma caridade, e ali também... Você alimentou pessoas famintas, mas ao mesmo tempo aquilo foi sua ruína. Foi. Que foi sua ruptura e seu renascimento, né? Sim. Então, exatamente. Então é engraçado porque assim, a gente vendo essa... Eu imagino, eu consegui, eu tô aqui na frente dela, eu consegui sentir o seu desespero disso, assim. Mas é engraçado porque você está fazendo uma coisa boa ao mesmo tempo, né? Você está alimentando os famintos, é quase bíblico. Aquilo não me incomodou de coração. Hoje, quem me conhece sabe. Hoje, se você falar, Vandinha, me dá esse terno, eu vou pelada para casa e te dou o terno. Eu vou com a roupa do corpo. Eu sou a doadora. Eu sou muito de me preocupar com o outro. Eu me preocupo demais com o outro. Eu me preocupo muito com o outro. E aquilo ali foi um aprendizado imenso, imenso para mim. Muito grande. Mas aí a Maria, né, na época, exatamente foi a pergunta que ela me fez. Você tá triste porque você perdeu o dinheiro? Eu falei, não. É bem além disso. É que significa que eu tenho que seguir a minha missão. E fui seguir. E vou te falar, foi a melhor coisa. Foi a melhor coisa do mundo. Hoje eu falo assim que eu tenho uma prosperidade imensa, onde eu sou grata. Sou muito grata a tudo. A tudo. Continuo fazendo as minhas ajudas, amo ajudar, amo servir, não escuto ninguém. Quantas vezes eu vou, sirvo alguém, vou cuidar de alguém. Recentemente, né, a última, uma caridade grande mesmo que eu fiz, foi num bairro em Mogi, numa periferia, onde a pessoa estava sendo desabrigada, o barraco caindo. Eu fui lá, fiz a casa
E os vizinhos falavam, não, por que você tá fazendo isso? O marido é vagabundo, o filho é isso, o filho é aquilo. Eu não quero saber quem é quem aqui. Pra mim, de coração, quando vem pra mim dentro do meu coração, por mais, isso até em casa mesmo, muitas vezes com o marido, com os filhos, eu acabo assim, hoje eles já me entendem muito, nem discutem comigo, porque quando coloca no meu coração, eu ativo, eu vou e faço. E eu não me importei se o marido dela era um alcoólatra, ou se o filho não era uma boa pessoa. A minha missão era com aquela mulher ali, era com aquela mãe em desespero, com o barraco caindo, e eu tinha que fazer alguma coisa por aquela mulher. Meu príncipe, aquele dia foi um dia que eu não preguei meu olho. Eu não preguei meu olho, mas de uma forma assim abençoada. Porque não foi como aquele restaurante que eu tive que 10 dias fazer faxinas, né, para ganhar aquele dinheiro, para investir no meu restaurante. Ali não, ali eu passei a noite em claro pela minha ansiedade que eu queria muito chegar ao outro dia, clarear o dia, para que eu fosse num depósito e comprasse com o meu dinheiro o material para essa senhora. Onde eu fiz a casa dela, hoje ela é muito feliz, hoje nós somos também, acaba fazendo amizade com todo mundo, mas são coisas que quando tocam o meu coração, eu vou e faço. Então não adianta ninguém falar para mim, olha, não ajuda, eu não quero saber do comentário do outro, eu quero saber o que Deus está me mostrando e o que os meus mentores pedem para eu fazer. Então eu ativo. Recentemente também, uma família de drogados, filho drogado, o filho já estava numa overdose, a mãe desistindo daquele filho, cansaço, né, muito grande. E também, uma outra coisa, meu pai Benito falou assim, filha, não desiste. Esse eu ia desistir. Porque eu falei, gente, eu já tô quase 1 ano com esse menino, ele não muda. Eu vou desistir. Eu não vou mais. Eu não vou mais. E nesse dia que eu não vou mais, era por volta de umas 2h30 da manhã, a mãe dele bate na porta. Pelo amor de Deus, meu filho tá tendo uma overdose, Wandinha. Vai lá, vai lá. Imagina, você vai pra praia pra descansar. De repente, 2h30 da manhã, 2 horas da manhã, era o chamado. Eu falei, eu não vou. Aí ele disse, você vai sim. Mas dessa vez vai ser uma mudança diferenciada. Porque ele tá preparado para essa mudança. Realmente, nesse dia foi muito retrucante com ele e tudo. No dia seguinte, ele, tia Wanda, eu tô pronto pra ir embora. Peguei e falei, você tá pronto mesmo? Mas eu não vou levar só você. Eu vou ter que levar a família inteira. Tudo bem? Que se eu levasse só ele ia cair numa abstinência, porque ele é muito apegado à família, à mãe, aos irmãos. Peguei e levei todos eles. Hoje eles estão comigo em Mogi das Cruzes. Hoje essa família, hoje ele curado também das drogas. A mãe hoje trabalha comigo, já fazem 6 anos que ela está comigo. E graças a Deus a família toda inteira e saudáveis. Mas e se eu tivesse desistido? Hoje aquele menino teria tido uma overdose. A mãe automaticamente ela já estava preparada para um suicídio também. Ela disse, aquela noite, se você não tivesse me salvo, Wandinha, eu estava já preparada. Eu ia me matar, eu ia matar os meus filhos e depois eu ia me matar. Nossa. Então hoje, né, eu vejo aqueles meninos tão lindos, um mais lindo que o outro. E é muito gratificante. O mundo espiritual ele é muito gratificante. Mas ao mesmo tempo, quem convive com você, que nem um marido, um filho, marido principalmente, ele tem que entender tudo isso, porque senão não vive. Então, um dos relacionamentos, hoje eu estou no 4º relacionamento, é assim, os 3 primeiros não deram certo por isso. É muito difícil você doar ao outro, servir o outro. Um domingo, você tá com a sua família, bate na tua porta ali. Hoje não, que hoje eu moro num condomínio fechado, mas antes batiam, entravam direto, pediam ajuda. Eu tô com o prato ali na mão, levantava da mesa, servia, ia socorrer. Então, e assim é a minha vida o tempo inteiro. E se você me perguntar, isso te incomoda? Não. Hoje, tanto meu marido quanto os meus filhos, eles sabem que a minha felicidade de coração é servir. Eu amo servir. E muitos chegam e falam assim, eu tô bem agora, o que você quer? Eu quero nada. Não me pague com nada. Porque só o fato de você estar em pé, para mim não é dinheiro que paga, é uma gratificação imensa. Então, o cuidado espiritual, ele vem além da religião. Ele, na minha opinião, ele é o amor ao próximo, é você fazer, mas fazer de coração mesmo. Né? Porque também não adianta você pregar a caridade ou querer fazer a caridade pelo ato de fazer só. Eu vou fazer porque eu sou a Wandinha ou eu sou a umbandista. Não. É fazer porque tem um amor em fazer. Uma das grandes discussões da minha família era... meu pai fazia a compra para o mês e eu distribuía ela inteira para a vizinhança.
e onde eu apanhava muito. Meu pai muitas vezes ia lá, pegava a compra de volta, trazia. Porque, assim, na época eu ficava muito irada com ele. Mas imagina um homem com salário mínimo, tendo que sustentar 6 filhos, e ainda a compra que ele fazia, eu pegava no dia seguinte e distribuía para a vizinhança inteira. Então, tudo isso foi um chamado, né? E eu vivo com ele até hoje. E é uma coisa que eu me sinto muito bem com tudo isso. É interessante que você falou que as pessoas iam te procurar, né? Batiam na sua porta. Muito, até hoje. Hoje está acontecendo isso. Na verdade, estão batendo aqui na sua porta, na porta aqui a gente está com 4.000 pessoas. Já li aqui algumas centenas de pessoas pedindo um caminho, uma orientação, uma palavra. Então, assim, né, a sua porta, na verdade, ela ficou um pouco maior. Ela virou uma porta gigante em que 4.000 pessoas conseguem bater nela, né? Você falou uma coisa interessante isso. Não é mais 10, nem 20, nem 30, nem 40 pessoas por dia, né? É mais de tudo isso. É uma coisa que eu amo muito. Eu agradeço muito a Deus, aos orixás. E assim, caramba, não imaginei que eu fosse chorar tanto hoje aqui. Fique à vontade. Um dia eu disse pra minha mãe assim, minha mãe, para com isso. Para de ficar atendendo essas pessoas na porta. Eu disse isso pra ela uma vez, eu falei, mãe, hoje é só 10, 20. Daqui um tempo vai ser milhões de pessoas. E você vai dar conta de tudo isso? Eu falei, mesmo se eu não der conta de tudo isso, pelo menos eu vou tentar fazer o melhor. E hoje eu tento fazer o melhor. A cada tempo eu tento fazer o melhor. E eu amo